Prezados cursistas, nós vamos então discutir as questões enviadas por vocês. Nós optamos por não separar por polos, mas tratar as questões de uma forma ampliada, e também vamos pontuar alguns itens de algumas questões enviadas. E a gente também optou por fazer uma organização das questões, agrupamos elas segundo mais ou menos a ordem e a lógica da nossa argumentação, a ordem do texto, né? Então a gente separou algumas perguntas, algumas nós vamos ler na íntegra, outras a gente vai fazer uma referência pelo menos ao que ela trata, e separamos então algumas que se referem à primeira parte do texto, que vai discutir o surgimento e a consolidação do campo ambiental, tá? Então assim, as duas primeiras perguntas que a gente selecionou para tratar são essas duas aqui, tá? Uma, eu vou ler na íntegra, tá? A educação ambiental surge em que parte do mundo na década de 70? Aí continua a colocação, né? No Brasil, em meados da década de 80, após a ditadura militar. E aí há uma nova pergunta: pode-se dizer que pensar a biodiversidade está ligado aos processos de democratização? Complementarmente a essa pergunta, a gente encontrou uma outra que vai na mesma linha e que diz o seguinte: o momento fundador da história política do campo ambiental não está tratado como algo isolado no Brasil? Então, assim, sobre as duas perguntas, tentando integrar as duas, o que a gente tem é que a educação ambiental surge em que parte do mundo na década de 70, né? Essa é a primeira parte da pergunta. Ela surge na década de 70 nas agendas políticas internacionais, né? É uma discussão que é levada por uma esfera ampla internacional, isso na década de 70, com as conferências intergovernamentais que começam a ocorrer nesse período. A primeira conferência intergovernamental sobre meio ambiente é de 1972, e nessa conferência se aponta a necessidade de se construir um programa e uma política na área da educação ambiental. Então ocorre uma conferência 3 anos depois, em 1975, que vai discutir e vai, na verdade, construir o esqueleto desse programa de educação ambiental internacional, né? Ela começa a se tornar política pública. Em 1977 há uma nova conferência que reúne diferentes nações, que tem como objetivo criar os princípios dessa educação ambiental que está se propondo que se transforme em política pública. Então, assim, a gente pode dizer que no mundo ela surge na década de 70, é amplo esse surgimento, porque ele se dá a partir de um debate entre nações, né? Não é num lugar específico ou outro. De fato, né, no texto a gente optou por fazer um recorte e a gente mostra a coisa mais como ela teria se dado no Brasil nesse momento. É uma opção nossa, né? Então, sim, de fato no texto está tratado como algo isolado, mas é importante ressaltar que ela não se dá isolada desse grande contexto, né? É por influência desse grande contexto que essa discussão começa a ser feita aqui no país também. Vai ser interessante acompanhar para entendermos melhor como é que a educação ambiental vai se consolidando e o próprio campo ambiental se consolida nesse tempo. Vai ser interessante acompanhar a evolução do marco legal que regulamenta, né, e que institui uma política internacional no primeiro momento, depois políticas nacionais e regionais de educação ambiental. Mas isso a gente vai fazer na sequência da nossa discussão, tentando dar conta de algumas outras perguntas relacionadas a essa. É importante a gente destacar que esse surgimento que nós tratamos até agora, ele vem também muito na esteira, nós apontamos isso no texto também, de reivindicações dos movimentos ambientalistas. E então, uma questão que é bastante recorrente no texto, uma questão que volta em várias perguntas, é justamente essa que tenta dar conta de uma educação ambiental que impõe a norma. Então, como todo esse debate em torno do surgimento de uma educação ambiental, ela parte justamente dos movimentos ambientalistas e de uma noção de ambiente, né, que está atrelado e vinculado muito ao ambiente natural, ou que nós convencionalmente chamamos de natureza, nós temos então aí
a criação ou a demanda da criação da norma, tá? Por conta muito fortemente da questão do movimento ambientalista e dessa educação ambiental emergente. E relacionado ao que o Thiago está comentando, eu acho que é importante voltar à pergunta que a gente tinha tratado no início, né? Onde a pessoa pergunta aqui, pode-se dizer que pensar a biodiversidade está ligado aos processos de democratização? O que a gente pode acompanhar ao longo do desenvolvimento do campo ambiental e da própria educação ambiental é uma progressiva incorporação às pautas de reivindicação, a esse universo simbólico da dimensão social e cultural, né? Então, num primeiro momento, ela fica muito restrita às reivindicações do movimento ecologista, que é quem dá origem ao campo e onde, a partir da onde se começa a discutir a educação ambiental. Então, ela fica muito restrita a uma questão naturalizada, por assim dizer, né? E progressivamente começa a se incorporar esse universo simbólico à dimensão social e à dimensão cultural. No Brasil, em particular, o meados da década de 80 é marcado assim como um momento de maior expansão da educação ambiental e desenvolvimento efetivo, porque é um processo, é um momento histórico onde o país se abre para o diálogo que antes estava fechado e reprimido no regime da ditadura militar. Então, no Brasil, particularmente, o processo de redemocratização, sim, está ligado a uma ampliação do universo simbólico da própria educação ambiental, né? Pela essa incorporação e diálogo com movimentos sociais. Isso faz com que a gente comece a tomar o ambiente não como sinônimo de natureza intocada, e como isso vinha sendo representado no início do movimento, e que nós passemos a tratar o ambiente como sinônimo de um campo de interações entre o meio físico, biológico, a cultura, a sociedade, no qual todos esses termos se relacionam dinâmica e mutuamente, né? Então, assim, o ambiente, quando falamos de uma educação ambiental compreensiva e interpretativa, a gente afirma um ambiente que é um ambiente cultural também, é um ambiente histórico, e é desse ambiente que a gente fala. Então, o convite a desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental nas escolas é para que nos apropriemos todos, né, como intérpretes desses ambientes que são também ambientes culturais, históricos e, né, naturais também, né, porque são compostos por ecossistemas e dentre os quais uma espécie somos nós, né? Então, essa questão é muito importante porque também ela é recorrente nas perguntas de que a hipotética ruptura entre a cultura e o ambiente, do ponto de vista de uma educação ambiental compreensiva e interpretativa, ele não existe essa ruptura, né? Ambiente e cultura, a cultura compõe o ambiente, né? Ela faz parte do ambiente, assim como os elementos físicos, químicos e biológicos desse ambiente também. Então essa ruptura ela não existe, né? Ela é dada num paradigma epistemológico anterior ou em superação ao qual a educação ambiental compreensiva e interpretativa se propõe a discutir ou rediscutir. É interessante comentar aí uma curiosidade para além do que foi feito como pergunta aqui, né? Que é, por exemplo, a utilização de conceitos tais como socioambiental. Né? O socioambiental, a necessidade de atrelar ao ambiental o sócio, visa, né, pelo menos essa é a intenção de quem usa o socioambiental, visa marcar que junto ao ambiental está o social. O problema é o seguinte, ao usar essa introdução, né, esse prefixo ao ambiental, a gente acaba reafirmando a diferença que existe entre o ambiental e o social, ou seja, o ambiental seria tudo que não é o social tá, por isso eu boto as duas coisas juntas. A educação ambiental e não socioambiental, né? A educação ambiental entende esse ambiental já como composto pela cultura e pela sociedade, daí não precisaríamos usar esse tipo de artifício, né? Que acaba tendo um efeito contrário ao que se espera, né? Ao tu querer marcar a inclusão do social no ambiental, tu reafirma uma separação historicamente construída entre natureza e cultura. Vamos passar para a seguinte questão. Tem uma, eu acho que relacionado com o que a gente vinha falando, né, dá para a gente abordar essa questão aqui, ó. A escola ainda trata a questão ambiental desta forma mecânica,
determinando comportamentos ecologicamente corretos, né? Então, a pessoa está afirmando que a escola continua abordando a educação ambiental numa perspectiva normativa. E é o que de fato acontece na maior parte dos casos, né? Aí a pessoa pergunta aqui, talvez porque ainda não interiorizou essa questão como uma disciplina obrigatória no ensino e a vem tratando como transversal? Aí convém a gente acompanhar um pouquinho do desenvolvimento histórico da legislação que regulamenta a educação ambiental. Eu tenho uma apresentação aqui que talvez nós possamos disponibilizar, né, como material complementar, se isso ainda for possível, que resgata um pouquinho desse histórico de como a educação ambiental aparece na legislação. Tá? Então, assim, eu vou só pontuar alguns momentos para a gente entender como ela está posta hoje e por que se propõe que ela seja trabalhada como tema transversal e não como uma disciplina isolada das outras na grade curricular na educação básica. Então, assim, a gente tem que na Conferência de Estocolmo, em 72, apontou-se a necessidade de se gerar um amplo processo de educação ambiental. Esse é o primeiro momento de discussão pública internacional sobre o meio ambiente. Então, se aponta a necessidade de gerar um amplo processo de educação ambiental. Na Conferência de Belgrado, em 75, se cria o Programa Internacional de Educação Ambiental, que é adotado pela Unesco. Tá? Em 77, se elaboram os princípios e orientações da educação ambiental na Conferência de Tbilisi. O resultado dessa conferência pode ser acessado na íntegra na rede, né? Se vocês buscarem o relatório final da Conferência de Tbilisi, em 1977, vocês encontram. A Constituição Federal de 88, aí já fazendo um pulo histórico aqui, né? Mas para retomar e situar isso no contexto nacional, ela determina que o poder público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Tá? Pois todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e é essencial seja a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso está na Constituição de 88. A lei anterior à Constituição de 88, que era a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei de 1981, Lei 6.938, ela já estabelecia que a educação ambiental deve ser ministrada em todos os níveis de ensino, capacitando os estudantes para a participação ativa, né, nas questões que dizem respeito ao gerenciamento do ambiente. A Lei de Diretrizes e Bases, né, a Lei 9.394 de 1996, a LDB, prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social, e que a educação tenha como uma de suas finalidades a preparação para o exercício da cidadania. Aí entra em jogo essa palavra-chave, assim, que é o exercício da cidadania, né? Então, a educação ambiental como uma forma de desenvolver e garantir um exercício da cidadania. Daí a importância de conhecer o ambiente, né, no sentido mais amplo, e se apropriar dele, de fato, para poder exercer a cidadania. A Lei 97/95 de 1999 institui a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. Essa lei convém que vocês consultem, porque é uma lei super enxuta, são apenas 5 páginas, né? É tranquilo de ler. E é uma lei importante, né? Porque institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela estabelece que a educação ambiental deve aparecer como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Aí nós temos as diretrizes curriculares nacionais em diferentes instâncias, reafirmando a importância da educação ambiental. Então, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica se reafirma essa importância. Nas diretrizes curriculares nacionais em direitos humanos se reafirma a importância do desenvolvimento de educação ambiental. Tá? Então, assim, inclui nos direitos, na questão dos direitos humanos, inclui os direitos ambientais, né? E define a educação para a cidadania como um objetivo a ser atingido. E aí nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Esse é um documento recente, ele foi publicado em meados do ano passado, e ela estabelece como a educação ambiental deveria estar sendo executada nos diferentes níveis de ensino. Então, algumas coisas importantes para a gente pensar. No artigo 6º, por exemplo, diz o seguinte: a educação ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura,
a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente nas práticas pedagógicas das instituições de ensino. Então, a lei, ao mesmo tempo em que sugere que essa dimensão social esteja presente na discussão, né, ela marca e identifica que, de fato, a educação ambiental continua sendo realizada nas escolas de uma forma despolitizada, crítica, ingênua e naturalista. Em algumas perguntas isso apareceu, né, Thiago? O pessoal comenta que, por exemplo, na sua escola a educação ambiental só aparece lá no dia do meio ambiente, em momentos muito pontuais e é tratado de uma forma descontextualizada. Então, as diretrizes curriculares nacionais nos convidam a ampliar e aprofundar o debate, né, a contextualizar essa discussão, para superarmos essa visão acrítica e tal, que diz muito dessa perspectiva normatizadora. E também porque se vincula muito fortemente a uma noção de ambiente que é naturista, né? Que é justo. Que está vinculando diretamente. Por que a Semana do Meio Ambiente discute apenas questões relacionadas a resíduos sólidos, a plantio de árvores, a desmatamento, se o ambiente é muito mais amplo que isso? Justo, né? justo. E porque continua a educação ambiental, continua sendo uma prerrogativa de áreas das ciências naturais, então são os professores de biologia ou de geografia que acabam tomando a iniciativa, e por que não as outras áreas não fazem o mesmo, né? Então isso aí é também fruto de um processo histórico, ela ainda é muito herdeira dessa uma tradição cientificista e naturalista, mas hoje ela exige um diálogo muito mais amplo e uma atuação de outros atores, né, para dar conta dos reais problemas que a gente enfrenta. Uma outra coisa importante daí, voltando à pergunta em particular, né, na Diretriz Curricular Nacional para a Educação Ambiental vai dizer o seguinte, no artigo 8º, a educação ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas e níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou como componente curricular específico. A proposição nesse caso é para garantir que a educação ambiental não fique sob a responsabilidade de uma única disciplina, de um único professor, de uma única área, mas esteja no currículo de uma forma transversal. É claro que na prática a gente sabe que isso é muito complicado, a estrutura escolar ela é suficientemente amarrada para dificultar bastante qualquer tipo de rearranjo, mas o desafio está posto e assim, a legislação nos incentiva a começar a construir alternativas para colocar ela de uma forma mais ampla e que ela de fato desacomode essa trama historicamente construída, né, que nos dificulta o diálogo interdisciplinar, o diálogo entre saberes, que é um diálogo que vai para além das disciplinas, né? O Henrique Leff vai defender o diálogo entre saberes, não apenas o diálogo interdisciplinar, porque, bom, se as diferentes disciplinas tivessem o conhecimento suficiente para dar conta dos problemas ambientais, eles estariam resolvidos. Como não estão resolvidos, a gente tem que ampliar esse diálogo para além do que se faz e se pensa nas disciplinas escolares. Bom, enfim, aí a diretriz, para concluir, né, ela faculta sim a criação de disciplinas de educação ambiental, mas aí em cursos de formação de professores, cursos de graduação e pós-graduação. Na educação básica ela deveria estar perpassando a grade curricular e promovendo desacomodações nessa grade. Como fazer isso é uma segunda etapa, né? A gente tem que pensar e estudar maneiras para conseguir implementar ela. Isso era o que se referia à legislação. A gente tem mais algumas considerações. Não sei se tem alguma coisa antes aí, Thiago. Acho que para fechar essa questão, então, porque a gente abordou aqui, digamos, duas temáticas que ocorreram nessas questões. A primeira é do marco temporal, legal e de constituição da educação ambiental. Também tratamos um pouco da questão do campo, do surgimento desse campo, de como o campo ambiental ele passa a se relacionar simbolicamente, linguisticamente com o campo social. E abordamos também, pincelamos o porquê da associação de uma educação ambiental nascente com uma
perspectiva, uma postura normatizadora, né? Acho que creio para fechar não, para tentar tirar algumas conclusões a respeito do que nós tratamos até aqui e dando conta também de algumas coisas que aparecem, principalmente em questões que perguntam para nós como fazer em sala de aula, é que justamente a nossa proposta de uma educação ambiental compreensiva e flexível, ela justamente não se constitui como uma metodologia, como um método. Né? Nós não estamos propondo um método, né? Convidar os alunos para o diálogo em sala de aula, fora da sala de aula, em outro ambiente, narrando, né, o seu lugar, as suas trajetórias, não significa que seja uma metodologia, não, até porque não é. Né? Justamente ela se coloca no lugar da escuta e de compreensão, justamente de um ambiente que é de relação. Ela aparece mais como uma postura, né? Um posicionamento. E menos como uma metodologia, né? Então, a postura e o posicionamento é de escuta e de abertura ao diálogo e de assunção, né, de que os conhecimentos que a gente tem não são suficientes para dar conta dos problemas que a gente vive atualmente. Por isso, integrar o maior número de perspectivas pode nos ajudar a encontrar alternativas, caminhos e construir um processo, né, que seja de fato coletivo e dê conta desses problemas. Nesse caso, as metodologias podem ser mais variadas possíveis, né? Dependendo, eu me lembro de uma questão que trazia como nós vamos abordar isso, né? Em grupo, né? Em grupo, justamente porque partimos da perspectiva de que o diálogo é o promotor de mudança e mais do que isso, né? De compreensões, das compreensões diversas do que seria o ambiente e das múltiplas vozes que compõem a leitura desse ambiente, promover assim, né, novas perspectivas, novos comportamentos, né, em relação, sempre em relação. E até eu lembro, a pergunta ela tematizava o seguinte, né, se a gente trabalharia primeiro em grupo ou se direto com toda a comunidade escolar, né, um grupo mais amplo. Nos parece que o ideal seria primeiro tu trabalhar em pequenos grupos, né? Tu eleger uma turma, ou 2 turmas, enfim, e realizar uma primeira interpretação desse contexto local, do ambiente, né? Que os alunos atuassem como intérpretes do seu contexto e a partir da reunião de ideias e da construção de uma síntese, ainda que provisória, dessa leitura, se pudesse socializar essa leitura com grupos mais amplos. E aí, progressivamente, tu vai ampliando, né? E permitindo que os sujeitos se apropriem das histórias do lugar, dos significados associados a determinados lugares ou a determinados problemas ambientais, que as pessoas possam conhecer os sentidos que estiveram na origem de determinados processos, né? Por que a coisa começou a acontecer dessa forma, por que ela está dessa forma, como começou, né? Exato. E por aí vai. Eu acho que aí a gente estabelece uma relação com o último bloco temático, né? Que foram perguntas especificamente sobre o conceito de lugar, de não lugar, e que nos parece eles contribuem para que a gente aprofunde assim, e inclusive encontre formas de como fazer, né? Como executar essa educação ambiental. Eu vou ler 2 perguntas então e vou tentar responder elas em alguma medida, mas mais do que buscar responder é abrir o debate, ampliar um pouquinho a discussão acerca desses 2 conceitos. As perguntas então sobre o não lugar e o lugar, elas dizem o seguinte: a primeira, o não lugar a que se refere o texto pode ser entendido como um lugar transformado inadequadamente, com moradias irregulares, invasões, construções à margem de rios ou encostas de morros sem planejamento e que devemos transformar, que deve ser transformado através da educação ambiental, ou um lugar ainda não habitado? O que seria o não lugar? O não lugar, na concepção que a gente trabalha no texto, então é um conceito que o Tiningo usa o conceito de lugar, e o conceito de não lugar, na verdade, é uma derivação de uma noção do Marc Augé, que é um antropólogo que trabalha com essa ideia de mobilidade. O conceito de não lugar, nesse contexto, ele se refere não a
um lugar inadequado, moradias irregulares, invasões, etc., porque isso faz com que a gente retome aquela separação entre uma educação ambiental normativa, que a partir de uma norma vai dizer o que é adequado, inadequado, certo ou errado, e a gente, como trabalha na perspectiva compreensiva, a gente admite essas múltiplas possibilidades de uso do espaço, de relação com o espaço, então, sem taxá-las como adequadas e inadequadas, ao mesmo primeiro momento. Tá? Então, o não lugar, ele se refere também não a um lugar não habitado, mas a um lugar não significado, a um lugar destituído de história, de traços identitários, a um lugar não praticado pelos seus sujeitos, em alguma medida. Eu vou procurar ler aqui o que o Marco Augé fala, vamos ver se nos ajuda. Tá? Eu selecionei 2 fragmentos do livro, é um livro onde ele trabalha com o conceito de não lugar. Tá? Se chama Não Lugares, o livro, está publicado em português. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, ó: se um lugar pode ser definido como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. Então, por exemplo, no bairro onde eu moro, se existe alguma parte desse bairro com a qual eu não me identifico, em relação à qual eu não conheço nenhuma história e eu não pratico esse espaço em alguma medida, ele é para mim um não lugar. E aí o exercício de uma educação ambiental interpretativa seria possibilitar que os sujeitos, a partir das histórias de outras pessoas que têm um vínculo identitário com este espaço específico, né, e que praticam ele de alguma forma e já o significaram, que eu também possa o significar a partir desses diferentes olhares sobre o lugar. É mais ou menos por aí. Aí nós temos uma segunda pergunta, onde já há uma compreensão de que o lugar é um espaço significado e que ela problematiza uma coisa que nos pareceu interessante. Ó. Após a leitura dos textos, fiquei refletindo no quanto é complexa a ideia de transformarmos um não lugar em um lugar para determinada pessoa, o que acabamos de falar aqui. Isso porque ele será um lugar a partir do momento em que representar algo para o sujeito. E num mundo tão individualista como o nosso, que ações efetivas podemos propor para que o diálogo se torne cada vez mais uma prática cotidiana? Nos parece que o caminho seria justamente esse, né? Intensificar o diálogo, a troca de saberes e de olhares e de vivências e de histórias entre os sujeitos, para que cada espaço específico, cada entorno, né, vamos pensar no entorno de uma escola, ele se multiplique, se desdobre para os seus sujeitos. Uma coisa são as minhas vivências em determinado lugar, outra coisa é eu começar a ampliar essa minha leitura a partir das vivências das outras pessoas, né, com as quais eu convivo em alguma medida. Por exemplo, se a gente tomar a escola como referência. E é muito importante essa perspectiva do lugar como aquilo experienciado, vivenciado, significado, justamente porque os indivíduos passam a se comprometer também com esse lugar. Exato. Eles passam vivenciando esse lugar, os responsabiliza como constituintes da história daquele lugar e da significação que aquele espaço passa a ter para ele. Então, muitas vezes, os espaços, os lugares que nós normalmente frequentamos são não lugares para nós, justamente porque nós não nos identificamos com esse espaço, não nos sentimos constituintes da história daquele lugar e, por isso, talvez não sejamos tão responsáveis com aquele sítio em que nós estamos. Então. E essa ideia da vinculação com os lugares também pode ser entendida no sentido inverso, né? Um trabalho como o que a gente propõe de pesquisa e investigação no entorno da escola pode possibilitar que um sujeito se redescubra ou se descubra ator e partícipe da história do lugar, né? Por uma série de motivos, ele achou que aquela história era menor, não era, e no momento em que isso ganha uma acolhida e é tido como uma coisa que vai contribuir para a leitura mais ampla daquele lugar, o sujeito se redescobre sujeito e atuante. Um exemplo disso foi uma pesquisa que eu fiz durante o mestrado com migrantes, né?
E eu lembro que a história da migração era uma coisa que eles tinham assim, eles não gostavam de falar e se sentiam menores por serem imigrantes. E nesse grupo de discussão que nós instituímos por ocasião da pesquisa, eles se redescobriram migrantes a partir das experiências dos demais, que todos que compunham o grupo eram migrantes, então puderam afirmar a identidade de imigrante que até aquele momento tinha ficado recalcada e não se apresentava como constitutiva das identidades deles. E essa identidade de imigrante, ela era muito importante para entender a relação deles com o lugar. Então, é um exemplo, né, de como isso pode se expressar num trabalho de pesquisa quando a gente assume essa postura de abertura, de escuta e diálogo. A ideia é mais ou menos essa, né, Thiago? Isso que a gente está propondo. E espero que esse vídeo esclareça em alguma medida as dúvidas de vocês. A gente reafirma, né? A gente está inteiramente à disposição, vocês podem nos acionar por e-mails, a gente está tentando participar dos chats semanais. Eu particularmente errei o horário de alguns chats, mas estou disponível para o diálogo, o Thiago igualmente, né? E a gente espera que vocês estejam aproveitando as discussões e que possamos nos encontrar talvez no encontro presencial aqui em Porto Alegre. Exato. E da mesma forma, né? Concordo com o que a Cassiano disse inteiramente, nós estamos à disposição para auxiliá-los e esperamos também que nós tenhamos conseguido sanar as dúvidas ou não só isso, né? Promover novas reflexões em torno do que a gente já tinha escrito e do que nós já tínhamos mencionado. Muito obrigado.